Fala família, sejam todos bem-vindos ao nosso episódio do nosso podcast Sagrado Escuta, o podcast da família. Desde já agradeço a todos vocês pela parceria, pelo comprometimento em nos acompanhar nesta caminhada de fé. Hoje, de um modo muito especial, iremos falar sobre o Jubileu 2025. E para isso, trazemos hoje aqui conosco o querido Padre Wellington Silva, que vai estar falando um pouco sobre essa caminhada jubilar, o Ano Santo, que se abriu no ano de 2024 pelo Papa Francisco e que por todo esse ano estaremos nessa caminhada. Temos a alegria de receber o Padre, nosso vigário paroquial, paróquia Nossa Senhora do Patrocínio, para conversar sobre este assunto. O Ano Santo da Igreja Católica com o tema Peregrinos da Esperança. Vamos refletir sobre o significado deste momento especial, a sua vivência na fé e como podemos nos preparar para essa grande celebração. Seja bem-vindo, Padre Wellington, é um grande prazer estar conosco. Olá, querido Márcio, querida família Sagrada Escuta, que nos acompanha. É um prazer estar aqui com vocês nesse momento tão especial para falar da nossa fé, que é algo tão bom de se fazer, que tanto edifica a nossa vida. Muito bem. Padre Wellington, para a gente abrir nossos trabalhos nesse momento, nesse podcast, é uma alegria tê-lo conosco, para começarmos, poderia nos contar um pouco sobre sua chegada à Paróquia do Patrocínio e a sua expectativa para esse tempo de missão? Sim. Minha chegada foi muito feliz, porque envolta de muito acolhimento, algo que é muito próprio da Paróquia do Patrocínio. Nós temos uma família realmente, eclesial, que acolhe, que abraça, que nos faz nos sentir em casa. E foi esse clima que me recebeu, que me recepcionou na paróquia. Então não poderia ter sido mais feliz. E as expectativas são as melhores. São expectativas de um ano de muito tempo, se Deus quiser, de trabalho, de missão juntos, de aprendizado, de realmente crescer na fé e crescer nessa comunhão como igreja, como igreja a caminho, igreja missionária. Muito bem. O Jubileu 2025, Padre Wellington, traz o tema Peregrinos da Esperança, O que é que esse tema significa na prática, Sermos peregrinos, Qual a mensagem central que a igreja quer transmitir nesse Ano Santo? Muito bem. Se nós pudermos pegar o tema Peregrinos da Esperança e olhar cada palavra e o contexto e o mundo que está por trás delas, veremos que o Santo Padre quis dar uma resposta, como igreja, às situações que nos envolvem no mundo de hoje. Primeiro, a compreensão de que somos peregrinos, que é uma compreensão que na nossa fé católica sempre fez parte. Aqui faço referência, por exemplo, ao fato de que a palavra paróquia significa casa de passagem. Então, desde os tempos mais primeiros da nossa religião, nós entendemos que a nossa pátria definitiva é o céu, não é este mundo. Aqui nós somos peregrinos. Mas não somente esse sentido, como também o sentido já impresso no pontificado do Papa Francisco, de uma igreja a caminho, de uma igreja em saída, de uma igreja que não se contenta em ficar parada em si mesma, mas que quer andar, que quer, sobretudo, dirigir-se às periferias. Então, é uma igreja caminhante. E por que esperança? Porque muitas vezes é o que mais parece faltar no mundo em que vivemos. São tantos os sinais de morte, tantos os sinais de maldade, de egoísmo, de fechamento para Deus, que nos dá dificuldade de esperançar, como diria o Papa Francisco. Então, o nosso grito como igreja caminhando neste mundo, como igreja peregrina neste mundo, é que onde nós formos, onde nós andarmos, nós vamos dizer a nossa esperança. Nós vamos dizer, nós temos uma esperança. Nós temos em Cristo uma âncora para a nossa vida que nos faz atravessar esses sinais de morte, de dor, de violência, de cabeça erguida, com os olhos no céu, de pés no chão, com firmeza, com a alegria de viver, com a certeza de que não estamos sozinhos no caminho. Você citou aí a âncora, Esse símbolo que é utilizado para, de fato, ancorar, parar, paralisar, ali a embarcação, O que é que esse símbolo colocado na marca, do jubileu, ele representa, na verdade? O símbolo da âncora é muito universal quando o tema é a esperança. Exatamente porque dentro de uma situação de tempestade, de agitação do mar, ele representa a firmeza,
da embarcação, a certeza de que ela vai permanecer firme. Tem inclusive uma frase que eu gosto muito, se não me engano, atribuída aos monges cartuchos, que diz que enquanto o mundo gira, a cruz permanece. E é então esse o significado da âncora ali na logomarca do jubileu. O sinal de que Cristo é a nossa esperança, que Ele é a nossa âncora, que na instabilidade deste mundo a cruz permanece. De fato, a âncora é encimada por uma cruz na logomarca. Cristo, em sua morte e ressurreição, é a nossa âncora. Nós temos tribulações, nós passamos por dificuldades como todos, tanto os que creem quanto os que não creem, mas nós que cremos, podemos dizer que em Cristo nós temos essa âncora que nos firma. Padre Wellington, a gente está hoje vivenciando, né, o início, né, da caminhada da Quaresma, hoje o primeiro domingo da Quaresma, né, a gente está começando essa caminhada até a Páscoa, né, e esse momento, né, do jubileu dentro da Quaresma, né, como os fiéis podem vivenciar melhor, né, as duas coisas, né, já que a Quaresma é um momento de fato de conversão. Muito bem. A Quaresma tem esse caráter penitencial, de reconciliação, de conversão, e também está no bojo da espiritualidade do jubileu essa marca. É importante a gente recuperar um pouco a história do que é um jubileu, né? O jubileu é uma experiência de fé judaica, a princípio, nós o encontramos no livro do Levítico, e era um ano santo, vivido, celebrado a cada 50 anos, onde se vivia essa experiência da remissão, da reconciliação com Deus, do perdão. Era um ano em que se deveria libertar os escravos, um ano em que se deveria perdoar as dívidas e um ano em que se deixava a terra descansar. Não se fazia plantio para que ela pudesse respirar, recuperar suas forças. Então tem essa ideia, né, de reconciliar, de perdoar, de remir. E essa experiência é depois assumida pelo cristianismo e vivida dessa forma também, né? A cada jubileu nós temos a concessão de indulgências plenárias, portanto, o incentivo a buscar a confissão, a buscar obras de penitência, de caridade, de piedade, o próprio ato simbólico de atravessar uma porta santa, no caso desse jubileu, apenas em Roma. Mas veja, tudo isso com a Quaresma tem tudo a ver com a espiritualidade da reconciliação, do voltar para Deus, do ser perdoado e perdoar. Muito bem. Sabemos que a peregrinação, né, é um dos elementos centrais do jubileu, né? Está inclusive inserido dentro do tema, né? Como os fiéis devem se preparar e vivenciar essa experiência espiritual? Acima de tudo, cuidando para que não seja passeio. Peregrinação não é passeio. Passeio a gente vai, dá uma olhada, se diverte, ri. Quem peregrina não significa que não vá também sentir a alegria, o prazer de estar peregrinando, né? Mas o foco é a experiência de Deus. Então eu aconselharia você que vai peregrinar, comece se preparando em casa, rezando, lendo os textos da Sagrada Escritura relativos ao Ano Santo, relativos, né, ao tema da esperança, ou relativos à própria misericórdia, fazendo essa internalização da experiência de fé que vai celebrar. E depois também rezar durante o percurso, é muito interessante, rezar na chegada, participar ativamente das celebrações. E eu daria uma sugestão, você que vai fazer a peregrinação, ponha sempre isso no coração da sua experiência, né? Eu estou vivenciando simbolicamente aquilo que eu vivo existencialmente todos os dias. Eu sou um peregrino, eu estou de passagem, eu estou caminhando. Então, essa peregrinação até essa igreja jubilar deve me fazer lembrar da minha vida, que é uma peregrinação rumo à casa jubilar, à igreja jubilar eterna, a Nova Jerusalém, o céu que nos espera a todos, né? Muito bem. A família é a base da vida cristã, Padre Wellington. De que maneira pais e filhos podem se preparar juntos, né, para viver bem esse ano santo e aprofundar a fé nesse período jubilar? Juntos estudando, juntos na Sagrada Escuta, né? Juntos aqui aprendendo, juntos rezando, juntos conversando, juntos tirando dúvida. E eu, sobretudo, diria a você que é pai e que é mãe, cuide, sobretudo, da sua experiência. Às vezes, eu escuto muito pais e vejo isso na prática, alguns pais tentam incutir isso nos filhos, até de maneira honesta. É correto que os pais façam isso.
mas nada fala mais que o exemplo. Então, ver um pai e uma mãe cumprindo fielmente os ritos, né, a fé que nós professamos, essa experiência bonita do jubileu, deve impressionar, deve tocar um filho, uma filha, que vai ver seus pais rezando, que vai ver seus pais praticando a sua fé. Então, é cuidar, sobretudo, de viver esse momento da melhor forma possível e juntos, realmente, partilhando tudo que significa essa celebração do jubileu. Muito bem. A família como um todo, né, se envolver, então, nessa prática e, principalmente, nessa preparação, né? Você falou muito bem quando o senhor menciona a questão de rezar antes, né, conversar, né, traçar metas, né? Ou seja, a família de fato se engajar pelo momento, né? A gente se reúne tanto, eu como família, Sávio aqui presente, né, o senhor, a gente se reúne com os nossos familiares e prepara momentos para estarmos juntos, né, nas confraternizações, né, nos momentos festivos. Então, esse momento também é um momento marcante, onde a família deve estar reunida, unir-se para fazer esse momento. Com certeza. Pronto. Para Wellington, já entrando agora de uma forma mais prática, né, essa peregrinação, né, como ela deve ser realizada? Nós estamos dentro da Diocese de Sobral, né, mais precisamente dentro do município de Sobral, mas em toda a diocese a gente vai estar encontrando, né, igrejas jubilares, onde os fiéis podem estar fazendo essa peregrinação. Né? Explica um pouco, né, como deve acontecer, né, toda essa prática, né, para que seja marcante, para que, de fato, o fiel atinja lá o objetivo das indulgências. Muito bem. As igrejas jubilares são o ponto concreto, mais claro da experiência do jubileu. Nós temos aqui na sede a Sé Catedral, a Capela de São Bento da Fazenda da Esperança e também o Santuário São Francisco, aqui na sede da Diocese. No território diocesano nós temos ainda outras, como o Santuário Coração de Jesus em Marco, a Igreja de Santana em Varjota e a Igreja de Nossa Senhora da Piedade no Coreaú. Essas igrejas vão abrigar, portanto, a experiência do jubileu em si, permitindo que os fiéis que lhes visitem consigam a indulgência plenária. Então, uma das obras indulgenciadas seria, neste ano, visitar essas igrejas. É interessante que você se informe sobre as atividades dessa igreja, para que você participe das celebrações e não seja só uma visita àquele lugar de peregrinação, mas também seja uma visita celebrativa, uma visita orante, onde se encontre com os irmãos para celebrar. Para conseguir uma indulgência plenária, o que é necessário? As condições básicas são confissão sacramental, comunhão eucarística, orações como Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai, nas intenções do Papa Francisco, a obra indulgenciada, no caso a visita a uma igreja jubilar neste ano, e ter dentro do seu coração uma aversão total, radical ao pecado, mesmo os veniais. Este é um ponto também que é condição para receber a indulgência. Cumpridas essas condições, você obtém, você lucra uma indulgência plenária para si ou aplicável aos fiéis defuntos. De uma forma geral, né, o senhor explicou muito bem aí, para todos os fiéis que tinham dúvida, né, de como esse processo se realiza, né, é interessante que vocês se engajem, né, nos grupos das suas paróquias, né, sabendo de toda essa programação, como as paróquias elas vão organizar essas programações. Acredito até que a paróquia do Patrocínio tem uma programação já planejada, né, para todos os seus grupos, né, os movimentos, os leigos engajados, né? Existe já uma caminhada nesse sentido? Sim, existe uma preparação, nós estamos planejando, mas serão para os próximos vídeos. Fique atento. Pronto. Padre Wellington, e o senhor, dentro do contexto paroquial, né, está há pouco tempo conosco, né? A sua chegada até a paróquia do Patrocínio tem pouco mais aí de um mês e pouquinho, né? O senhor falou no início, né, que foi um acolhimento muito bom, né? As pessoas lhe acolheram muito bem, mas os passos daqui para frente, né? Tudo ainda é muito incerto, porque o padre hoje está numa paróquia, daqui a pouco ele pode ser remanejado para outro local.
Mas hoje, dentro da diocese, além da paróquia do Patrocínio, quais são os trabalhos que o senhor tem realizado, né, para que todos possam conhecê-lo melhor? Muito bem. A minha primeira obrigação é o seminário. Eu sou reitor do Seminário Propedêutico, que é o seminário de primeira etapa, de primeira fase do processo formativo. Nós temos 3 seminários, 3 fases, né? E a primeira é essa introdução à vida de seminário, que chama propedêutico. Geralmente varia entre 1 ano e 2 anos de permanência do candidato. Então eles vêm de casa, fazem um processo de discernimento que nós conduzimos e são admitidos ao seminário propedêutico, que são acompanhados por mim e pelo padre Fábio Gomes, que é pároco de Taperoaba, que é vice-reitor dessa instituição, e nós fazemos esse primeiro acompanhamento. É a minha primeira obrigação, de fato, e muito exigente, por sinal, porque nós convivemos com os seminaristas, né, diariamente, fazemos esse caminho de discernimento com eles. Sou então vigário da paróquia do Patrocínio, auxiliando nos trabalhos pastorais do Padre Edinardo, e também estou atualmente como assessor eclesiástico para o setor diocesano de juventude, que é um setor da nossa diocese que cuida de garantir a unidade entre as expressões juvenis da nossa diocese e promover a evangelização nesse meio. Muito bem. E, por sinal, né, nós já temos aí para o mês de outubro, se eu não estiver enganado, né, uma ação, né, para o setor juventude. Fala um pouquinho também sobre a grande ação do setor de juventude, que é o DNJ, sigla que quer dizer Dia Nacional da Juventude, que é uma experiência que nós fazemos diocesanamente, onde todas as expressões de juventude da diocese se unem numa paróquia, que é escolhida a cada ano, para celebrar essa alegria de ser jovem e de ser de Deus. Esse ano nós estamos, inclusive, comemorando 40 anos de DNJ. É um DNJ comemorativo dentro do ano jubilar. E essa experiência quer ser sempre um sinal de atração da juventude para Cristo. Esse ano vamos fazê-la em Acaraú, na praia. Vamos buscar Jesus lá na praia, onde ele chamou os primeiros discípulos. E queremos isso, né? Que muitos e muitos discípulos sejam chamados, sejam atraídos pelo Mestre nessa experiência de encontro com os jovens. E aí, nesse caso, toda a diocese é convidada a participar, então, desse dia, né, em Acaraú, né, que vai acontecer exatamente no mês dia 25 de outubro, último domingo do mês. Então, o jovem que está nos assistindo nesse episódio, né, já agenda, já coloca aí na sua agenda, 25 de outubro, é um dia especialíssimo, né, DNJ, lá na cidade de Acaraú. A partir de 2 da tarde, se estendendo até umas 21, 22 horas, nós temos uma programação de muita oração, adoração, formação e também a experiência do louvor, da música, do show, né, como os meninos chamam, que vai sempre, todos os anos, trazendo uma atração nova, que inclusive nós divulgamos quando estamos ali nas proximidades do mês de outubro, nós guardamos a atração. E em breve nós vamos abrir uma live, a live que apresenta a atração, e vocês vão estar por dentro de quem vem animar o DNJ esse ano. Vamos ficar aí na expectativa, então, né, para saber quem é a atração desse ano de 2025. Querido Padre Wellington, já encerrando aqui esse nosso momento, né, queria que você deixasse uma mensagem especial para os nossos ouvintes, né, sobre o que significa esse tempo da graça, né? Falamos do ano jubilar, mas o que é que significa esse tempo da graça e esperança para a igreja e para cada um de nós? Eu acredito que o ano jubilar tem 2 palavras-chave que nós precisamos ter no coração: esperança e conversão. A conversão que leva à esperança e a esperança que nos faz sempre poder voltar. Eu daria esse link dessas 2 palavras. Então, aproveite esse tempo para converter-se, para voltar ao Senhor, para confessar-se, buscar as indulgências, fazer a visita às igrejas jubilares e experimentar neste retorno a esperança que nasce de estar com Deus. Voltar a Deus nos enche de esperança, nos faz ver que temos uma âncora no meio da instabilidade dessa vida. E essa âncora é firme, é segura, nela nós podemos confiar. Então, eu diria isso: volte para o Senhor, procure se reconciliar com Deus, procure estar perto de Deus e se nutra dessa esperança que Ele nos dá. Muito bem. Hoje nós estivemos com o Padre Wellington Silva, né, esse jovem sacerdote que está como vigário paroquial lá da paróquia Nossa Senhora do Patrocínio.
Já aproveito essa oportunidade para deixar aqui o nosso abraço, Padre Ednardo, né, o pároco, e dizer a ele que estamos aqui aguardando ele ainda nesse nosso podcast. Com muita esperança. Com muita esperança. Com certeza ele virá, né, trazendo um tema bastante salutar para toda a família. Estivemos hoje com o Padre Wellington e em breve voltaremos com mais entrevistas nesse nosso podcast que sempre quer trazer cada vez mais para a família informações e a boa nova da palavra de Deus. Continue conosco, porque esta escuta é sagrada. Obrigado. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e vossas famílias a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Este episódio foi um oferecimento de Paramentos Deus Conosco. Mel Havaí.